Muito bem, pessoal, então no vídeo dessa semana a gente vai estar falando sobre semelhança de polígonos, não é? Como é que a gente faz para... Quais são as propriedades, na verdade, entre polígonos semelhantes, né? E como é que a gente faz, né, para saber se eles são semelhantes ou não, sobre as condições. Então vamos lá, vamos começar falando sobre algumas definições, tá? Duas figuras, dois polígonos, a gente diz que eles são semelhantes se eles tiverem a mesma forma, tá? Só que em tamanhos diferentes, ou seja, eles são iguais, mas um é maior do que o outro. E vice-versa, tá? É muito simples. São duas figuras iguais, mas elas são uma maior do que a outra. Então a gente tem semelhança entre polígonos. Pode ser que a gente tenha duas figuras iguais também. Nesse caso a gente também tem aí figuras semelhantes, tá? Quando a gente tem um polígono e a gente vai ampliar ele, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte. Tá, vamos considerar um triângulo. Nenhuma figura vai sair verdadeiramente semelhante aqui porque eu desenho mal, né? Mas vamos considerar aí um triângulo. Primeira coisa, quando a gente amplia ele, existe uma razão de semelhança. Então, digamos o seguinte, que eu tenho esse triângulo aqui, que ele é um triângulo equilátero, né? Todos os lados aqui, digamos, medem 4 centímetros. Todos os lados são iguais. Se eu ampliar ele para ficar, digamos, 4 vezes maior, é claro que aqui essa figura não está realmente 4 vezes maior do que a anterior, né? Mas vocês entenderam. Esse triângulo, como eu aumentei ele, eu quero dizer que ele é 4 vezes maior do que o primeiro, então ele passa agora a ter 16, 16 e 16 de lado. Por que 16, 16 e 16? Porque esse meu triângulo ampliado, semelhante ao primeiro, ele tem que ser 4 vezes maior do que o primeiro. Então, para ser 4 vezes maior, é preciso que cada lado seja 4 vezes maior. Então, se cada lado no triângulo pequeno mede 4, no triângulo grande, cada lado mede 16. Assim, eu tenho dois triângulos e um é 4 vezes maior do que o outro. Esse tamanho, 4 vezes maior, dizer que um triângulo é 4 vezes maior do que o outro, corresponde ao dizer o seguinte. Quando eu falo sobre quão maior, quantas vezes maior uma figura é do que a outra, eu estou falando de um negócio chamado... Peraí. Eu estou falando de um negócio chamado razão de semelhança, tá? Vou escrever aqui. Razão de semelhança. E a gente chama a razão de semelhança, a gente apelida ela com a letra K. K é a razão de semelhança entre duas figuras. E no caso, como eu fiz dois triângulos aqui, um é 4 vezes maior do que o outro, então a razão de semelhança entre eles é 4. Você vai me perguntar, professor, se eu tiver duas figuras, como é que eu faço para descobrir a razão de semelhança entre elas? Se tiver certo que elas são realmente semelhantes, então basta você pegar a maior, o lado da maior, e dividir pela menor, como no caso dos triângulos que a gente fez. O triângulo maior ele tinha 16 de lado, né? E o menor tinha 4 de lado. Então o resultado disso aqui é 4. 16 dividido por 4 dá 4. Ou seja, você descobre a razão de semelhança dividindo, né, o valor de um dos lados, só um mesmo já serve, tá? O valor de um dos lados do seu polígono maior pelo valor do lado correspondente, tá, do polígono que é menor, ok? Muito bem. Como é que eu faço para saber se duas figuras são verdadeiramente semelhantes? A primeira condição é que os lados correspondentes sejam proporcionais, e isso é independente da figura, tá? Eu estou fazendo aqui um triângulo, eu estou usando um triângulo como exemplo, mas vamos considerar outra coisa. Pronto, vamos rapidamente considerar essas figuras aqui. Aqui a gente tem dois polígonos que sofreram, aliás, em que um é a ampliação do outro, né? O que dá para perceber aqui nessa figura é o seguinte. Os lados desses polígonos, a gente chama de lados correspondentes porque eles têm valores iguais, tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo na figura pequena A, B, C, D. Na figura grande a gente tem A', B', C' e D', né? Esses lados eles são chamados correspondentes. Correspondentes por quê? Porque eles se equivalem entre si, embora
né, na figura menor, o lado, por exemplo, que vai de A até B seja menor, mas ainda continua sendo o lado AB. Então a correspondência está aí, em que um é a versão aumentada do outro, lados correspondentes, ok? Agora, os ângulos também são chamados de correspondentes. Ou seja, se a gente fosse medir os ângulos internos aqui, eles seriam todos iguais. Então, sim, e a correspondência entre os lados determina que os lados não têm valores iguais, mas sim que os lados são proporcionais. Ou seja, que os valores estão em uma proporção constante. Então, se você pegar um lado congruente, correspondente, por exemplo, a B, se você pega o valor de AB na figura grande, pega o valor de AB na figura pequena, divide, dá um certo valor que é a razão de semelhança. Se você pegar o lado BC das duas figuras e dividir eles entre si, vai dar aquele mesmo valor que é a razão de semelhança também, tá bom? Espero que tenha ficado clara essa questão aí. Então a gente pode dizer que dois polígonos são semelhantes quando os lados correspondentes desses polígonos são proporcionais, tá? Se isso acontecer, se os lados correspondentes tiverem valores proporcionais, como é que eu sei se os valores são proporcionais? Se eles estiverem obedecendo à razão de proporção, tá? A razão de semelhança. E se os ângulos correspondentes também forem iguais, dá para saber, mesmo sem conhecer os lados. Vou mostrar agora voltando novamente aqui para o nosso quadro negro. Muito bem, então se eu tiver uma figura assim, ó, é um triângulo. E aqui eu tenho outro triângulo, inclusive uma posição invertida, tá? Mas esses triângulos, eles têm ângulos internos. Eu não sei o valor dos lados deles, mas como todo triângulo, a gente sabe eles têm ângulos internos. Se eu souber que nesse triângulo menor aqui, o valor dos ângulos internos, cada um deles é 60, ok? Então eu vou indicar 60 graus aqui, 60 graus aqui e 60 graus aqui. A mesma coisa aqui, 60, 60 e 60. Bom, se eu souber que nesse triângulo aqui, inclusive eu vou dar nome aos vértices, vou chamar de A, B e C. E aqui também eu vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Se eu souber que os três ângulos têm valores congruentes, então eu posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes, tá? E isso não é válido só se os ângulos forem todos iguais, não. Vamos considerar, por exemplo, que o triângulo ele seja escaleno, ele seja todo diferente assim. Pronto, não temos um triângulo equilátero mais. Eu vou tentar fazer outro aqui semelhante a esse, só que ampliado. Creio que esteja ampliado, né? Então vamos considerar o seguinte. Eu vou dizer que esse ângulo aqui mede 15 graus. Esse outro ângulo aqui, eu vou dizer que ele mede 130 graus. E esse terceiro aqui, eu vou dizer que ele mede 25 graus. Ok? Tá aí as medidas. Ficou meio mal escrito, não foi? Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Aqui é 15. Aqui é 100 e... eu tinha definido como 130, não é isso? E aqui, então, no caso, é 35. Vamos fazer assim. Ok? Se eu pegar essa outra figura e eu souber que esse ângulo aqui também mede 15, esse aqui também mede 130 e esse aqui também mede 35, então eu posso afirmar que essas duas figuras estão em uma relação de semelhança, que elas são sim semelhantes entre si de fato, ok? Então, a primeira condição é que os lados sejam proporcionais, ou seja, que você possa verificar a existência de uma relação de proporção entre esses lados, tá? A segunda condição é que os ângulos correspondentes sejam
congruentes, ou seja, que os ângulos correspondentes sejam iguais, tenham medida igual. Se você puder verificar isso, então podemos dizer, não é, que as figuras são semelhantes, sim. Com relação aos lados, vamos enfatizar um pouquinho mais a questão dos lados, né? Para saber se duas figuras são iguais, você precisa verificar se existe uma relação de uma razão de proporção entre eles. Então imagine esse quadrado pequeno, em que cada lado mede 2, eu vou fazer só um 2 aqui, tá ótimo. E esse outro quadrado maior, em que cada lado mede 6, tá ok? Se eu pegar o valor de um lado do quadrado maior, que é esse lado aqui, que é 6, vou escrever aqui 6, vou escrever até com a caneta de outra cor, vermelha, 6, e dividir pelo lado correspondente desse primeiro quadrado, que é 2, eu obtenho como valor 3. Se eu puder verificar aqui o valor desse lado aqui, que também é 6, dividido pelo valor desse lado aqui, que é 2, também dá 3, que a gente sabe que dá. Então a gente já consegue perceber que entre essas figuras existe uma proporção, que toda vez que eu dividir o lado de uma pelo lado da outra, se eu estiver dividindo, né, os lados que são correspondentes, então eu vou estar sempre obtendo o mesmo valor. Então existe uma proporção entre os lados, o que significa que existe uma razão de semelhança entre eles. No caso, essas duas figuras aqui, a razão de semelhança é 3, então eu posso dizer que as figuras são sim semelhantes. Ok? Muito bem. Então ainda nessa questão, eu espero que vocês lembrem o que é o perímetro de uma figura. Se você não lembra, tem uma aula sobre perímetro aqui nesse canal, né? Eu recomendo que você assista, né? Clique no canal, procure lá a aula sobre perímetro para assistir. O perímetro de uma figura é a soma, tá, de todos os lados desse polígono, tá ok? Quando eu tenho dois polígonos semelhantes, também o perímetro desses polígonos obedece à razão de semelhança. Então, se a razão de semelhança entre duas figuras for 4, como no primeiro exemplo do triângulo que eu dei, em que cada lado era 4 vezes maior do que o outro, então o perímetro da próxima figura, da figura ampliada, também vai ser 4 vezes maior, ok? Então, se eu tiver um triângulo aqui, que ele tem 4, 4 e 4 de lado, o perímetro desse triângulo é 12. Ok? E se eu tiver um triângulo 4 vezes maior, ou seja, em que aqui é 16, que é 16, e aqui também é 16, o perímetro desse triângulo ampliado é, no caso, 16 vezes 3, né? No caso, é 48, não é? Eu quero que você perceba que, da mesma forma que se eu pegar, por exemplo, esse lado desse triângulo e esse, dividir os dois, 16 dividido por 4 vai dar 4. 4 é a razão de semelhança que a gente sabe. Se eu pegar o valor do perímetro do triângulo maior, que é 48, e dividir pelo perímetro do menor, que é 12, eu acho, não é, 4 também. Essa divisão dá 4. O que mostra que o perímetro está sempre obedecendo, não é, a chamada razão de semelhança, tá? Então é importante saber a razão de semelhança, porque ela tanto indica quão maior vai ser o lado, né, da figura, como também o perímetro obedece essa razão de semelhança, tá ok? Muito bem, agora na área, para analisar o aumento da área de duas figuras semelhantes, a gente tem uma coisa um pouquinho mais complexa. Veja só, a gente tem dois quadrados aqui. Um dos quadrados tem 2, certo? Como valor dos lados. Então, todos os lados desse quadrado medem 2. O outro quadrado ampliado, os lados medem 4. Então, a gente chega à conclusão de que a razão de semelhança K é igual a 2, certo? Porque se eu pegar o quadrado maior de lado 4 e dividir pelo lado do quadrado menor, que é 2, 4 dividido por 2 vai dar 2. Tá aí nossa razão de semelhança. Só que a área do primeiro quadrado, ela é 4, porque a área é o lado vezes o lado. Ou seja, se o lado mede 2, é 2 vezes 2, a área é 4. Para o segundo quadrado, então, a área vai ser 4 vezes 4, ou seja, 16. A diferença entre os dois, então, é muito diferente da razão de proporção, certo? Na realidade, a segunda área é maior do que a primeira área numa relação do quadrado, tá ok?
Então, a segunda área ela é maior do que a primeira na razão do quadrado da razão de semelhança. Então, por exemplo, se quando a gente quer descobrir o valor dos lados de uma figura, a gente pega a razão de semelhança, digamos, se a razão de semelhança é 2, e esse lado aqui mede 2, então eu faço 2 vezes 2, que dá 4. E eu sei que nessa outra figura aqui, o lado correspondente mede 4. Se for para eu descobrir a área, o que eu vou ter que fazer é pegar o valor da área da primeira figura, que é 4, e multiplicar não pela razão de semelhança 2, como poderia dar certo com o perímetro, né? Ó, essa figura aqui, se eu fosse fazer o perímetro dela, o perímetro desse primeiro triângulo, desse primeiro quadrado, perdão, iria ser 4. Iria ser 4, né? Não ia ser 4 não, ia ser 8. Bastava multiplicar pela razão de semelhança, que é 2, e eu ia achar 16. E 16 ia ser o novo perímetro desse quadrado, né? O perímetro aqui, ó, ia ser 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Mas com a área isso não dá certo. Não basta eu pegar a área do primeiro quadrado, que é 4, e multiplicar por 2, que eu obteria 8. A área do novo quadrado, do quadrado ampliado, não é 8. Então, eu tenho que pegar a área do primeiro quadrado, que é 4, e multiplicar pela razão de semelhança, que é 2, só que elevada ao quadrado. A gente sabe que 2 elevado ao quadrado é 4, então seria 4 vezes 4, que dá 16. O que significa que, para descobrir a área de duas figuras, de uma figura que é a ampliação da outra, você não vai multiplicar a área pela razão de semelhança. Você vai multiplicar a área pela razão de semelhança elevado ao quadrado. Tá ok? Então, espero que tenha ficado claro esse ponto e todos os demais pontos da aula. E era isso. Se tiver alguma dúvida, comenta aí, deixa nos comentários, tá? Deixa o like aí, se inscreve e é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.